Hoje, uma força-tarefa que envolve o Ministério Público de Santa Catarina, o Tribunal de Contas do Estado e a Polícia Civil Catarinense deflagraram a Operação O2, Oxigênio, que investiga a aquisição dos 200 respiradores comprados pelo Estado no montante de 33 milhões de reais, pagos de forma antecipada. Desde cedo, cerca de 100 policiais estão cumprindo mandados de busca e apreensão aqui em Santa Catarina, no Rio de Janeiro, em São Paulo e no Mato Grosso. Aqui no estado, um dos locais por onde passou a força-tarefa foi a sede administrativa do governo do estado. O secretário de Estado da Casa Civil, Douglas Borba, esteve na DEIC pela manhã, onde permanece nesse momento. A DEIC é a Diretoria de Investigações Criminais. O foco dessa investigação da força-tarefa é a atuação, segundo os próprios investigadores, de uma organização criminosa que agia para fraudar a compra dos respiradores e outros processos, esses que a gente vem falando, inclusive, há alguns dias, e que já foram pagos, no caso dos respiradores, e ainda não chegaram. Vamos ouvir um trecho da fala do Procurador-Geral de Justiça, que coordenou todo esse trabalho, Dr. Fernando Comim, do Ministério Público do Estado. Entrevista concedida há pouco, entrevista coletiva e que nós acompanhamos de perto. Vamos lá. A indicação de uma possível existência de uma organização criminosa, Carlos, que agiu mediante um sofisticado esquema de corrupção que envolve agentes públicos, a falsidade ideológica de documentos oficiais, a utilização de empresas de fachada administrada por interpostas pessoas, lavagem de dinheiro, entre outras infrações. Essa organização criminosa possui ramificações nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Mato Grosso, além, obviamente, da presença no estado de Santa Catarina, que existem indícios veementes de que a aquisição dos 200 respiradores e o pagamento antecipado dos valores daí decorrentes, 33 milhões de reais, eles ocorreram num processo de compra fraudulento, desprovido de formalidades mínimas e de garantias necessárias à segurança da operação, como, por exemplo, a existência de carta-fiança ou seguro-contrato ou qualquer outra garantia que o valha. Aí um trecho da coletiva de há pouco e ainda hoje, nessa edição do Jornal do Almoço, a gente vai trazer todos os detalhes dessa operação e se houver uma manifestação por parte do governo do estado em relação a essas investigações. Estamos de volta e voltamos para falar sobre a força-tarefa que investiga a fraude na compra de 200 respiradores, compra feita pelo governo do estado no final de março. Segundo o Ministério Público, segundo a Polícia Civil e o Tribunal de Contas do Estado, agentes públicos e privados agiram para obter vantagens nessa compra. Foram cumpridos pela manhã, nas primeiras horas, mandados de busca e apreensão em 4 estados. Em Santa Catarina, policiais estiveram no centro administrativo do governo. Júlio Ettore acompanhou de perto essa movimentação toda e tem mais informações. Boa tarde, Júlio. Boa tarde, Faraco. Boa tarde para todo mundo ligado no Jornal do Almoço. A gente está acompanhando desde cedo exatamente essa movimentação num sábado, dia inusual para operações desse tipo, mas foi exatamente hoje em que aconteceu a Operação O2, em que policiais da DEIC, que faz as investigações mais complexas da Polícia Civil, e também o GAECO, o Grupo de Combate ao Crime Organizado, que envolve todas as forças de segurança, em especial o Ministério Público e o Instituto Geral de Perícias também estava presente, eles foram então às ruas hoje para cumprir esses 35 mandados de busca e apreensão em 12 municípios e em 4 estados: Santa Catarina, São Paulo, Mato Grosso e Rio de Janeiro. A gente vai ter um bom tempo agora para detalhar tudo, vamos por partes e começando falando sobre esses outros estados. Lembrando que essa operação que envolve essa polêmica da compra dos respiradores, a empresa Veiga Med, que vendeu os respiradores a Santa Catarina, tem sede na cidade de Nilópolis, no estado do Rio de Janeiro. A gente vai chamar algumas imagens agora e a primeira delas, talvez a mais impactante do dia, que são viaturas deixando o centro administrativo do governo do estado. Por volta de 10h15, a última equipe da Polícia Civil, esse carro descaracterizado, e também um carro do Instituto Geral de Perícias que tiveram lá para cumprir um desses mandados de busca e apreensão. A Força-Tarefa não confirmou em qual local exatamente do centro administrativo essa busca foi cumprida. Há informações de que teria sido na Casa Civil.
Falando em Casa Civil, também hoje pela manhã, o secretário de Casa Civil, Douglas Borba, esteve na DEIC, na sede da DEIC em São José, para prestar depoimento. Nós confirmamos esta informação hoje com fontes ligadas à Força Tarefa. E aí nós perguntamos sobre qual condição que ele foi, se foi conduzido para prestar depoimento, e a informação foi o seguinte: ele não foi conduzido, ele foi, entre aspas, convidado, nas palavras dessa fonte ouvida pelo Jornal do Almoço. E as imagens mostram também a hora que ele sai da sede da DEIC, quando o carro dele deixa a sede da DEIC. Nós também confirmamos com fontes ligadas à Força Tarefa que houve o cumprimento de um mandado de busca e apreensão na casa do ex-secretário de Saúde, Elton Zeferino. Vamos relembrar um pouco como é que os dois se inserem dentro dessa história, né? O Douglas Borba foi acusado pelo ex-secretário de Saúde, Elton, de ter pressionado pela escolha da Veigamed como empresa que venderia estes respiradores. Aqui mesmo no Jornal do Almoço, essa semana, o Douglas negou essas acusações. Os investigadores hoje eles não entraram em detalhes sobre o envolvimento de cada um dos dois dentro dessa operação O2 realizada hoje pela manhã. E por que eles tomaram essa decisão? Eles explicaram primeiro que o processo está em sigilo judicial e, portanto, eles não poderiam citar nomes, dar muitos detalhes. E também disseram que, por causa da lei de abuso de autoridade, eles não poderiam, em especial, dar os nomes das pessoas que estão sendo investigadas, ligadas aos endereços onde houve o cumprimento dos mandatos, por exemplo. Mas algumas coisas eles explicaram. E o que eles disseram hoje? Que houve fraude no processo de aquisição dos respiradores mediante um sofisticado esquema criminoso que envolveu a corrupção de agentes públicos, falsidade ideológica em documentos oficiais, criação de empresas de fachada e lavagem de dinheiro. Vamos ver uma entrevista agora. A indicação de uma possível existência de uma organização criminosa, Carlos, que agiu mediante um sofisticado esquema de corrupção que envolve agentes públicos, a falsidade ideológica de documentos oficiais, a utilização de empresas de fachada administrada por interpostas pessoas, lavagem de dinheiro, entre outras infrações. Existem indícios veementes de que a aquisição dos 200 respiradores e o pagamento antecipado dos valores daí decorrentes, 33 milhões de reais, eles ocorreram num processo de compra fraudulento, desprovido de formalidades mínimas e de garantias necessárias à segurança da operação. Nós vimos aí o Fernando Comim, Procurador-Geral de Justiça, ou seja, chefe do Ministério Público. Essa fala foi numa coletiva de imprensa que aconteceu agora há pouco e que também teve a presença do Paulo Queires, delegado-geral, portanto, o chefe da Polícia Civil, e do conselheiro Adircélio de Moraes, que é o presidente do Tribunal de Contas do Estado. Então, os chefes das três instituições estavam presentes. E eles comentaram que essa operação hoje, uma das bases que deram a largada foi a reportagem publicada pelo portal The Intercept, que revelou a polêmica envolvendo a compra dos respiradores. E a Polícia Civil disse que iniciou a investigação a pedido do gabinete do governador e o Tribunal de Contas disse que já tinha recebido um boletim de inteligência com indícios, então todo mundo estava investigando. Eles decidiram fazer essa força-tarefa para não sobrepor a investigação, para somar os esforços, e aí culminaram então com esse cumprimento de mandados hoje. Na sua fala, o presidente do TCE comentou a compra dos respiradores, que foi, só para relembrar, uma dispensa de licitação no valor de 33 milhões de reais para a compra de 200 respiradores, que atrasaram em mais de um mês a chegada, era para ter chegado no começo de abril, a chegada aqui a Santa Catarina, e inclusive a Veigamed promete que os primeiros 50 devem chegar hoje mesmo. Adircélio, presidente do TCE, disse que a empresa foi selecionada mesmo sem ter perfil compatível para importar estes respiradores. Sobre o pagamento adiantado, lembrando que esse pagamento foi feito adiantado para os respiradores, mesmo sem eles não terem sido entregues, ele disse o seguinte, que esse tipo de pagamento até pode acontecer, mas tem que ter uma garantia. E a empresa não demonstra ter solidez, ou seja, condições financeiras que possam servir de garantia para o Estado. E ele disse que há indícios que essa aquisição da compra, que vem lá da China, tem indícios de que há mais de um intermediário no meio do caminho e que isso pode, inclusive, o que tem que ser comprovado ainda, mas pode até mascarar o superfaturamento. Na opinião do presidente do TCE, os mecanismos de controle do governo do Estado falharam. Vamos ouvi-lo. Uma outra preocupação nossa foi, assim que identificamos essa situação,
foi levantar de imediato todas as fragilidades dos controles internos, porque essa situação ela não poderia ter ocorrido. Os controles internos eram para funcionar. Só que todos nós sabemos de auditoria que os controles internos, quando eles estão suscetíveis à fraude, à conluio e à negligência dos agentes responsáveis por esses controles, nenhum controle do mundo ele se sustenta. Então, diante disso, nós fizemos esse levantamento, apontamos diversas irregularidades, e essa foi uma das deficiências e das irregularidades nesse processo, que algumas informações foram sonegadas ao controle externo, ao Tribunal de Contas, de forma que a gente procura, com isso, evitar que novas situações ocorram. Já o delegado-geral da Polícia Civil falou um pouco sobre os valores. Comentou que o sequestro de valores, sequestro é quando antes do processo terminar, quando há algum indício de lavagem de dinheiro, alguma coisa que ainda vai ser comprovada, você bloqueia esses valores, sequestra no caso, né, fica em poder da justiça para que depois do julgamento isso seja destinado, se vai para os cofres públicos ou volta para as pessoas de onde eles partiram. Então foram 11 milhões de reais em bens sequestrados e durante as buscas os policiais acharam mais ou menos 300 mil reais em dinheiro vivo, que ainda está sendo contabilizado e esse valor pode mudar. Vamos ouvir o delegado-geral. Através de uma representação, obteve êxito no sequestro cautelar de 11 milhões de reais, vão em uma conta bancária e agora estão devidamente sequestrados, esses 11 milhões mais de 11 milhões de reais, para ressarcimento do Estado de Santa Catarina, sem prejuízo de outras ações que estão sendo encetadas, assim como também dos valores que hoje restaram apreendidos e que estão sendo contabilizados, além de outros materiais que foram encontrados nos locais onde as buscas foram realizadas e que dizem respeito a máscaras, a equipamentos, ou seja, aparelhos respiratórios, respiradores, e que serão trazidos ao Estado de Santa Catarina para que fiquem à disposição do Estado e, no momento oportuno, seja o Estado ressarcido em eventuais prejuízos que possa ter havido. O que eles repetiram em diversos pontos dessa coletiva foi o seguinte, que a organização criminosa se aproveitou de fragilidades do processo de compra dos respiradores. E aí, quando se abriu para as perguntas, todo mundo queria saber que organização criminosa é essa, quem faz parte, é a empresa, tem gente do governo. O que eles disseram é que, usando aqueles argumentos que eu citei lá atrás, ou seja, processo sigiloso e a lei de abuso de autoridade, eles não entrariam em detalhes, então ainda está pendente saber exatamente que organização criminosa é essa, quem corrompeu, quem foi corrompido, se é que foi, isso ainda não está claro. E aí, por exemplo, perguntas que foram feitas. Quantos membros do secretariado, a gente teve a confirmação do secretário Douglas Borba, quantos membros do secretariado foram levados para prestar depoimento hoje? Quantos servidores da Secretaria de Saúde ou de outros órgãos do governo? Também pergunta que, em virtude daqueles argumentos, não foi respondida. Em quais cidades que aconteceram os mandados? Então, outra pergunta que eles disseram que não poderiam responder. A gente recebeu uma informação também de que teve um pedido, ou houve pedidos, ou pedido, ainda não está confirmado isso, mas houve pedido, pelo menos um pedido de prisão, e que teria sido negado. Essa informação também, eles disseram que não poderiam confirmar. A única coisa que ficou concreta, que o Procurador-Geral de Justiça afirmou, é que foram 15 depoimentos colhidos até a data de hoje, até o cumprimento desses mandados hoje. Também foi perguntado sobre a participação de agentes públicos ou deputados e também foi dito que isso não poderia ser detalhado. Outra coisa que foi detalhada, sim, quando se perguntou se havia indícios de envolvimento do governador Carlos Moisés. E a resposta foi que não há indícios por enquanto, até porque esse caso teria que ir para outra esfera, para Brasília, no Superior Tribunal de Justiça, o STJ. Muita coisa ainda está em sigilo, mas o Procurador-Geral de Justiça afirmou que eles vão pedir o levantamento do sigilo, um termo jurídico que significa que as informações podem vir a se tornar públicas caso o desembargador ou a desembargadora que está com esse caso acate o pedido. Então, se isso acontecer, as informações se tornarão públicas.
E um dos argumentos que será utilizado para pedir esse levantamento de sigilo é uma decisão recente do ministro do STF, Celso de Mello, no inquérito que apura as afirmações feitas pelo ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, e que produziram agora uma investigação tanto contra ele quanto contra o presidente da República, Jair Bolsonaro. Com base nessa decisão do ministro Celso de Mello, é que será pedido o levantamento do sigilo para que a imprensa e a sociedade possam conhecer com mais detalhes as informações dessa investigação, Faraco. Claro, no momento certo, né, a transparência para que o público de Santa Catarina entenda o que de fato aconteceu. Ótima medida fazer esse pedido para levantar esse sigilo. Transparência que, aliás, não aconteceu, né, Júlio? Obrigado pelas informações, está claro isso já, nesse processo de compra e em outras, inclusive, que seguem sendo investigadas. 3 aspectos me parecem bem importantes aqui. O governo do estado, na entrevista coletiva, né, por intermédio do seu delegado-geral da Polícia Civil, deixou claro que a instituição Governo de Santa Catarina e o próprio procurador-geral também do Ministério Público está colaborando e muito com as investigações, o que é importante demais. É bom lembrar aqui que a delegacia da Polícia Civil está investigando um secretário de Estado que, na prática, é o número 2 do governo de Santa Catarina. Outro aspecto importante, o elogio feito pelo Procurador-Geral de Justiça, elogiou claramente a atuação do Tribunal de Contas do Estado lá no começo e da imprensa como um todo, segundo o próprio Procurador-Geral Fernando Comim. E para fechar, para a gente fazer esse complemento, uma informação em primeira mão aqui no Jornal do Almoço. Ontem, o secretário de Estado da Administração, Jorge Eduardo Tasca, fez um depoimento, né, foi chamado, ou foi espontaneamente, enfim, e prestou um depoimento ao GAECO. E ele reforçou o discurso do secretário afastado Elton Zeferino e da servidora ex-superintendente Márcia da mesma maneira. Ou seja, mais um secretário de Estado afirmando com todas as letras que havia pressão da Casa Civil em relação a algumas compras. Por falar em Casa Civil, a gente tem uma imagem, né? Tá aí, tá de cinza ali atrás. O secretário Douglas Borba segue, secretário-chefe da Casa Civil, até então homem de extrema confiança do governador Carlos Moisés, hoje pela manhã, prestou depoimento por algum tempo, como já mostramos lá no comecinho do Jornal do Almoço, e depois deixou a DEIC, que é a Diretoria Especializada de Investigações Criminais. Nós procuramos, claro, o governo do estado de Santa Catarina, para que, quem sabe, até o governador pudesse comentar os detalhes dessa operação, de que forma recebeu as notícias logo nas primeiras horas da manhã, operação que aponta indícios de irregularidades na compra dos respiradores. Mas até o momento a Secretaria de Comunicação disse que ainda não tem uma posição. Claro, a gente lembra que o Jornal do Almoço vai até 1h25 aproximadamente, a gente segue à disposição.